Linha direta com a Justiça, estamos começando mais um programa, agradecendo a audiência de todos, sempre a participação dos nossos ouvintes. Estamos em mais uma temporada do programa, recebendo os nossos colaboradores de sempre para auxiliarem a discussão aí aqui na Rádio Bandeirantes a respeito das questões ligadas ao mundo do direito. Estamos recebendo o Dr. Oséias da Viviana e a doutora Vanessa Viduto para o primeiro bloco deste programa. Doutora Vanessa, como vai? Seja bem-vinda. Como vai, Pedro Campos? Como vão ouvintes da Rádio Bandeirantes, internautas, doutor Oséias? É sempre um prazer participar de mais um programa com essa importante prestação de serviços. Doutor Oséias da Viviana, um prazer recebê-lo aqui, mais uma vez tê-lo conosco. Como vai, doutor Oséias? Olá, Pedro, doutora Vanessa, internautas, equipe técnica, é sempre um prazer estar participando. Vamos começar falando sobre aposentadoria nesse programa de hoje. O que muda, doutora Vanessa, para a aposentadoria do trabalhador nesse ano de 2024? Bom, Pedro, esse assunto é bastante importante porque a gente sabe que em 2019 foi aprovada uma ampla reforma previdenciária, né? Uma reforma previdenciária que acabou com a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição e trouxe, então, a obrigatoriedade do trabalhador ter a idade mínima para se aposentar, como já ocorria nos regimes próprios de previdência com os servidores públicos. E essa reforma, Pedro, ela não só trouxe a obrigatoriedade da idade mínima, como ela mudou a forma de cálculo e ela trouxe também 5 regras de transição para aqueles trabalhadores que já contribuíam para o INSS, que já eram segurados. Essas regras de transição, elas são importantes sempre quando ocorre uma reforma, com enrijecimento das regras, para que as pessoas que estão ali no meio do caminho não sejam surpreendidas com uma regra muito mais dura do que aquelas que elas tinham a expectativa de atingir. Então, há 5 regras de transição nessa reforma. E essas regras de transição, elas não são estanques, elas são regras que vão sendo alteradas, vão sendo aumentadas progressivamente a cada ano, tá? Então, é muito importante que o trabalhador vinculado ao regime geral, INSS, faça um estudo da sua aposentadoria para verificar qual é a melhor regra de transição e quando é que vai implementar os requisitos para o INSS. E nem sempre a primeira regra a ser atingida é a mais benéfica. Muitas vezes, após um curto período, o segurado vai conseguir atingir uma outra regra num valor extremamente superior e mais vantajoso do que a regra anterior. Então, o que a gente observa em 2024? 2 dessas 5 regras de transição sofreram alteração justamente em função desses requisitos progressivos. Então, uma das regras de transição que conjuga a idade mínima com tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, passa a exigir 58 anos e 6 meses de idade para a mulher e 63 anos de idade e 6 meses para o homem. É uma regra que a cada ano aumenta 6 meses a idade. E ela vai chegar no limite em 2031, quando essa idade finalmente vai se equiparar à idade da regra geral, ou seja, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Uma outra regra também que sofreu alteração agora em 2024 é a regra dos pontos. O que é a regra dos pontos? A regra dos pontos é uma regra que o segurado precisa somar a idade com o tempo de contribuição e atingir uma pontuação mínima para poder se aposentar. Lembrando que a mulher precisa ter sempre 30 anos no mínimo de contribuição e o homem 35. Essa regra dos pontos também sofreu uma alteração em 2024. A pontuação para a mulher passa a ser de 91 pontos e a pontuação para o homem passa a ser de 101 pontos. E lembrando que em relação ao valor, as regras de transição, apesar de também terem sofrido modificação na questão do valor, elas ainda permitem, em algumas situações, que o segurado consiga se aposentar com 100% do salário de benefício, né? Salário de benefício é a média das remunerações que vai compor a futura aposentadoria. Como é que ficou o cálculo? O cálculo passa a ser feito da seguinte maneira: você faz a média aritmética
de todas as contribuições de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria, e sob essa média aritmética vai ser aplicado um coeficiente que passa a ser de 60% a partir dos 15 anos de contribuição para a mulher, acrescido de 2% a cada ano, e para o homem, um coeficiente de 60% a partir dos 20 anos de contribuição, acrescidos de 2% a cada ano. Traduzindo, o homem vai precisar ter pelo menos 45 anos de contribuição para ter direito a 100% da sua média, e a mulher vai ter que ter 35 anos de contribuição para ter direito a 100% da sua média, com exceção da regra de transição do pedágio de 100%. O que é essa regra de transição do pedágio de 100%? É uma regra que exigia que o segurado pague 100% do tempo que faltava na data da aprovação da reforma em 2019. Essa regra confere o direito de uma aposentadoria de 100% do salário de benefício. Então, os segurados, os trabalhadores do INSS devem ficar atentos, porque as regras vão mudando a cada ano, e esse é um verdadeiro exercício matemático para saber qual é a melhor regra e qual o melhor valor. Você pode entrar no site do INSS, fazer o login, colocar sua senha, baixar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e fazer uma simulação, ou fazer uma simulação no próprio site do INSS para verificar qual é a melhor regra, qual é o melhor valor que você pretende obter com a sua aposentadoria. Doutor Oséias da Viviana, considerações aí sobre essas mudanças aí nas regras para a aposentadoria, e aquele conselho sempre é válido, né, doutor Oséias? Procurar uma assessoria aí antes de buscar uma agência do INSS para saber qual é a melhor regra, não é? Olha, Pedro, a fala da doutora Vanessa e a sua fala estão muito baixas para mim, eu não estou conseguindo ouvir bem. E, aliás, como o tema é só previdenciário, não tem muito o que eu acrescentar, porque a questão é altamente técnica, e a doutora Vanessa já expõe com muita clareza, eu até pediria a você para deixar somente ela no programa, porque o tema, todos os temas são a respeito de previdência, e ela, com muita clareza, tem exposto e não merece nenhum comentário da minha parte. Se você puder até prosseguir com o programa com ela, eu agradeço. Tá certo. Doutor Oséias, consigo fazer só uma perguntinha para o senhor aí sobre essa questão do vínculo de empregado e empregador, decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem uma posição diferente do Tribunal Superior do Trabalho a respeito do assunto. Antes do senhor sair, gostaria das suas considerações, por favor, sobre essa questão do vínculo de empregado e empregador desses aplicativos. Eu estou acompanhando isso, Pedro, com muito interesse e muita curiosidade, né? Porque as decisões que eu tenho acompanhado do TST são bem fundamentadas e deixa bem claro que nessa relação da hipossuficiência dos entregadores, tanto de plataforma de alimentação, como do Uber, todos têm uma situação ligada com algoritmos, com a internet. Então, eu gosto muito da fundamentação do TST, mas o Supremo Tribunal Federal tem entendimento totalmente contrário a respeito da liberdade de empreendimento, de empreender, e tem derrubado todas essas decisões. Da minha opinião, o Supremo Tribunal não anda bem nessas decisões. Acho que deveria prevalecer as decisões do Superior Tribunal de Trabalho. Essas são as normas do trabalho na legislação brasileira que são bem aplicadas. Os acordos do TST são absolutamente bem fundamentados e bem demonstrando o vínculo de emprego dessa nova modalidade de subordinação que está havendo através do sistema de internet. Então, é um sistema indireto, mas tem subordinação sim, tem caracterização de relação de emprego e deveria prevalecer a decisão do STJ. Essa é a minha opinião, do TST. Essa é a minha opinião. Acho que o Supremo não anda bem nas suas decisões a esse respeito. Eu não sei o que pensa sobre isso a doutora Vanessa. Antes de eu dar a minha opinião sobre o assunto, que é extremamente importante, né, está bastante em evidência, eu queria pedir para o doutor Oséias ficar, porque a gente tem dois temas diretamente relacionados à magistratura, que eu tenho certeza que o doutor Oséias vai poder contribuir bastante com a sua opinião,
que é a respeito da inclusão dos deficientes nos concursos da magistratura, e também de uma PEC que vai ser proposta pelo futuro ministro Flávio Dino, a respeito também da punição dos magistrados e dos militares. Mas eu vou voltar aqui a essa questão do Supremo Tribunal Federal e os vínculos empregatícios, tanto com os motoristas de aplicativo, quanto com os entregadores de Rappi, de iFood, etc. Né? De fato, como o doutor Oséias bem colocou, o Supremo vem cassando todas as decisões da Justiça do Trabalho que tem reconhecido vínculo nessas atividades, que são atividades provenientes de uma modernização, de um avanço da tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela traz também essas mudanças nas relações de trabalho. Então, o fato de a gente ter hoje aplicativos, não só para pedir comida, mas também para mobilidade, né? Como é tão importante hoje esses aplicativos de carro, que você consegue chamar um carro, e há diversos serviços nesse sentido que facilitaram bastante a vida do cidadão. Essas novas relações, elas precisam receber o devido cuidado do legislador. Por quê? Porque essas pessoas estão trabalhando, e os donos dessas empresas, a gente não pode também ignorar o fato que estão lucrando bastante com esse trabalho. E essas relações de trabalho, elas não podem ficar precarizadas, né, sem nenhuma garantia constitucional, sem nenhuma garantia trabalhista mínima, de uma forma completamente precarizada, e esses trabalhadores ficarem à margem de uma proteção em função da falta de regulamentação. A meu ver, eu penso também que o Supremo Tribunal Federal não foi bem, porque não havendo legislação hoje para regulamentar essas atividades, o que você faz é deixar esse trabalhador completamente desprotegido. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, um motoqueiro que faz entrega, e hoje o que a gente vê aí de motoqueiro nas ruas, né, fazendo entregas de grandes aplicativos, de aplicativos que a gente sabe aí que estão no topo, na crista da onda, em termos de faturamento, crescendo vertiginosamente. Esse motoqueiro que se acidenta, fica inválido, ele não vai ter um benefício do INSS, porque ele provavelmente, né, ele não recolhe o INSS, ele não tem sequer educação previdenciária, e não sobram recursos no final do mês para isso. Não há recolhimento do INSS por parte do tomador do serviço, porque não há vínculo. Então, esse sujeito vai ficar aí à míngua, precisando de um benefício assistencial do governo. Se ele vier a falecer, o mesmo vai acontecer com os seus dependentes legais, com filhos, esposa, que eventualmente dependam dele, que não vão ter qualquer benefício previdenciário, não vão ter qualquer proteção. Sem contar que na hipótese de rescisão do contrato de trabalho por qualquer razão, essa pessoa também não tem qualquer verba trabalhista, nem nada. Então, em primeiro lugar, é importantíssimo que o legislador dê atenção para essa situação. A gente sabe que há já dezenas de projetos de lei, mas não há interesse que esses projetos de lei vão para frente, né? Então a gente vê o tempo passar e essas relações continuarem sem a menor regulamentação. Há projetos de lei até interessantes que falam em obrigatoriedade de um seguro de vida, que tentam trazer algum tipo de proteção para esses trabalhadores. Então eu acho que há que se discutir, há que se debater, e enquanto essa regulamentação não vem, é importante sim o reconhecimento do vínculo para dar um mínimo de garantia constitucional, dignidade e proteção para esses trabalhadores, porque obviamente eles são submetidos às regras do aplicativo, quem fixa o preço, quem predetermina o preço é o aplicativo especifica os requisitos, então não dá para o dono do aplicativo, não dá para essas empresas se isentarem completamente dessa situação. E aí agora eu gostaria de aproveitar que o doutor Oséias continua aqui com a gente e a gente passar a tratar de assuntos aí que eu tenho certeza que o doutor Oséias vai poder contribuir, né, Pedro? Que tem esses temas da magistratura que são bastante interessantes, como, por exemplo, o tema 4, que fala que o CNJ aprovou uma resolução para incluir pessoas com deficiência na mesma normatização estabelecida para negros e indígenas no exame da magistratura. Viu, doutor Oséias? Então, houve uma redução
da nota de corte para indígenas e negros, e o ministro Barroso propôs, e foi aprovado pelo CNJ, que os candidatos com deficiência também tenham essa nota de corte reduzida da mesma forma que os negros e indígenas. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, que foi um magistrado, um brilhante magistrado por tantos anos. Pois é, Vanessa, doutor Pedro, a esse respeito, toda a política inclusiva, a minha opinião, são bem-vindas, né? Tanto com relação ao PCD, né, com pessoas com deficiência, e também problema racial com relação aos negros, tenho para mim que toda a política de inclusão com relação a todos esses marginalizados da sociedade tem sua importância e deve ser incrementada. Então, eu vejo com muita simpatia e tenho a minha adesão integral sempre que tem essas políticas inclusivas, que são muito relevantes para o bom equilíbrio da sociedade e o bem-estar das relações humanas. Acho que vale a pena prestigiarmos sempre todas essas decisões e tenho a minha ampla admiração e entusiasmo pelas decisões nesse sentido. Doutora Vanessa, quer complementar? Eu gostaria de acrescentar que é importante que as pessoas entendam que toda vez que o legislador legisla para dar um tratamento diferenciado, que no primeiro momento pode até soar como um privilégio, na verdade, o que o legislador está fazendo? Ele está equiparando situações desiguais. Ele está procurando, através da legislação, dar uma condição para alguém que tem uma condição de maior dificuldade para chegar no mesmo lugar, né? Então, nada mais é do que a legislação dando tratamento desigual para os desiguais, justamente para propiciar a igualdade. Então, essa legislação é extremamente importante, da maior sensibilidade, o ministro Barroso propor a inclusão dos deficientes, né? Assim, juntamente com os negros e indígenas, e fico bastante feliz de ver que foi aprovado aí pelo CNJ uma inclusão também dos deficientes. Temos mais uma questão aqui relacionada ao ministro Flávio Dino, né, que está assumindo o cargo do Supremo Tribunal Federal e declarou que vai apresentar uma PEC, que apresentou uma PEC, né, no Senado antes da sua posse no Supremo. A referida proposta tem como objetivo restabelecer que promotores e juízes e militares que cometerem delitos graves sejam excluídos do serviço público sem aposentadoria compulsória, que é tida hoje como um benefício, né, para aqueles que cometeram um deslize e acabam recebendo vencimentos proporcionais ou até mesmo integrais, dependendo do caso. Doutor Oséias da Viviana, como que o senhor encara essa mudança proposta pelo ex-senador Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal? Bom, Pedro, essa PEC, ela não conta com a minha simpatia, e até o seguinte, que, de lado, parece realmente injusto que alguém que cometa um delito grave no exercício da função estatal de juiz ou militar ou qualquer outra investidura importante para a sociedade e para a estrutura do Estado, praticando um ato grave, venha se aposentar integralmente. Mas quanto à questão da aposentadoria parcial, me parece que é inarredável, pelo seguinte, porque se alguém trabalhou a vida inteira e só foi delinquir lá no final, depois de ter contribuído a vida inteira com a sociedade, com o seu trabalho, com os ônus, inclusive previdenciários, fique ao relento, descoberto de qualquer proteção social. Isso não me parece injusto, me parece um pouco exagerado essa PEC. Se de um lado ela tem a simpatia e o meio de punição de condutas que realmente são reprováveis e que merecem um reajustamento, não me parece que a PEC, tal como proposta, deva prevalecer. Deveria haver um meio termo em que se observasse, no mínimo, a aposentadoria proporcional àquilo que ele já conquistou do direito adquirido pelas contribuições já feitas. Nós estaremos deixando essas pessoas totalmente ao desamparo, depois de anos de trabalho, mesmo que tenha cometido um ato grave que mereça realmente toda a repulsa da sociedade. Acho que deveria ser calibrada essa
projeto de lei que ele está apresentando, emenda constitucional, para ser calibrada, para poder dar atenção também a esse lado da dignidade humana da pessoa e do trabalho. Que o trabalho é um dos aspectos mais importantes da sobrevivência do ser humano e tem base fundamental na própria Constituição como um bem inalienável, que não pode ser afastado e que deve ser observado. Então, se ao mesmo tempo veja com simpatia uma dura punição para as más condutas de agentes de Estado, também veja a minha preocupação de não ser injusto com aqueles que durante muito tempo contribuíram e ficaram sem nenhuma proteção social. Então, esse é o único aspecto que eu acho que deve ser observado e que realmente me preocupa e que acho que deve ser repensado e deve ser tratado com o máximo cuidado. Não é isso, doutora Vanessa? Olha, eu concordo com a posição do doutor Oséias, até ouvindo o senhor colocar sua opinião, me fez repensar. O senhor tem toda a razão quando fala do patrimônio previdenciário do trabalhador, do servidor, no caso específico, né, aqui do magistrado, do patrimônio previdenciário das contribuições que ele recolheu ao longo da vida em razão do trabalho, que não podem ser simplesmente desprezadas. Por outro lado, a gente também tem que lembrar aqui que há um tratamento não isonômico, pouco justificado em relação aos demais servidores públicos, que basta um simples processo administrativo disciplinar para perderem os seus cargos como penalidade ao final do processo administrativo. Diferentemente, os magistrados, né, por terem a característica do cargo vitalício, eles só podem perder o cargo ou a aposentadoria em razão de uma sentença com trânsito em julgado. E as penas previstas, né, na lei orgânica da magistratura, a pena mais grave é a aposentadoria compulsória proporcional. Aos olhos do cidadão comum, quando verifica que o magistrado praticou um crime grave, e a gente tem 2 casos aí recentes, né? Nós temos um magistrado que assediava as pessoas, assediava as advogadas, assediava, enfim, os autores dos processos, os participantes dos processos, e usava inclusive o cargo dele de juiz para praticar esse assédio. Ele foi aposentado compulsoriamente, com uma conduta absolutamente incompatível com a magistratura. E houve um caso também recente de um magistrado que desacatou, desrespeitou um policial durante a pandemia, usando o fato de ser magistrado, enfim, para humilhar e mandar e desmandar no servidor que estava ali cumprindo o seu dever de pedir para ele simplesmente usar máscara durante a pandemia. Então, quando a gente vê essas situações na vida real e a gente vê que essa pessoa foi aposentada, ou seja, vai passar a receber dinheiro dos cofres públicos, tendo praticado um ato tão grave e incompatível com a sua atividade, realmente nos faz questionar e achar que isso possa ser um prêmio. Por outro lado, como o doutor Oséias bem colocou, tem que haver aí um calibramento, né? É necessário que haja aí algum tipo de moderação, porque não dá para ignorar o patrimônio jurídico previdenciário de alguém que trabalhou ao longo da vida e contribuiu, né? Agora, há também a possibilidade, doutor Oséias, desse servidor que contribuiu ao longo da vida e que venha a perder o cargo, levar essas contribuições para um outro regime, para o regime geral, se inscrever no regime geral, contribuir e usar essas contribuições no regime geral e se aposentar como um trabalhador comum, né? Nós mesmos no escritório fazemos esse tipo de aposentadoria lá e temos bastante servidores nessa situação. Não magistrados, obviamente, mas servidores públicos que foram demitidos através de processo administrativo disciplinar. Então, também esse tratamento diferenciado, eu acredito que requer aí um debate, um repensar, né? Porque o servidor comum que sofre um processo administrativo disciplinar, às vezes por enfim, uma corrupção ou uma outra situação que também é grave, perde o cargo no final do processo administrativo sem precisar de sentença, o que não acontece com os magistrados, né? Com os magistrados, ao contrário, que a gente vê essa aposentadoria compulsória, que também não me parece que é a mais adequada em situações de prática de crime.
Doutor Oséias da Viviana e a doutora Vanessa Viduto estão conosco nesse bloco de Linha Direta com a Justiça. Período de espera para a concessão de benefício por incapacidade temporária cai para 26 dias em todo o país. Doutora Vanessa, vamos explicar essa notícia para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Nós que estamos aqui há bastante tempo, né, divulgando aí as notícias e prestando esses serviços na Rede Bandeirantes, é corriqueiro nós trazermos aí a informação do tamanho das filas do INSS, e eu acredito que nos últimos 2 anos, em relação ao benefício, né, que a gente reputa um dos mais, eu não digo mais importantes, mas imprescindíveis, que é o benefício por incapacidade temporária, as filas para perícia se tornaram assim absurdas, de maneira a tornar o benefício completamente inócuo, porque o benefício por incapacidade temporária é aquele benefício que é pago ao trabalhador que fica doente, incapaz para o trabalho. Ele substitui a remuneração do trabalhador. Então, ele é imprescindível para a sobrevivência do trabalhador. Se ele precisa esperar 3, 4 meses para passar numa perícia, para só então começar a receber o benefício, ele fica sem salário, sem benefício do INSS, ele fica num limbo, fica sem qualquer proteção, né, o que é uma situação inaceitável, ainda mais para alguém que contribuiu e é um segurado da Previdência Social. Então, o governo implementou, desde julho do ano passado, uma nova modalidade na tentativa de reduzir essas filas, chamada Ateste-Med. O que é esse Ateste-Med? É a possibilidade do segurado requerer o benefício de auxílio por incapacidade temporária ou antigo auxílio-doença, através do aplicativo, sem precisar passar por uma perícia médica presencial. É necessário que esse afastamento não seja superior a 180 dias. O segurado tem que ter a carência, ou seja, pelo menos 12 contribuições, e tem que ser um segurado da Previdência Social, ou seja, não pode ter perdido a qualidade de segurado social. E ele precisa apresentar digitalmente, mandar digitalmente pelo aplicativo, o relatório médico com um pedido de afastamento até no máximo 180 dias, descrevendo a doença, a incapacidade, o Código Internacional da Doença. E então o governo prestou contas agora recentemente, mostrando que essa fila diminuiu drasticamente. Que bom, uma ótima notícia, a gente fica feliz quando pode dar uma notícia assim, e que agora esse benefício está levando uma média de 26 dias para sair. Ainda não é o ideal, porque 26 dias para quem está doente sem receber também não é o mais adequado, né? O mais adequado seria o quê? 2, 3 dias. Mas, mesmo assim, para quem estava aguardando aí em filas de mais de 90 dias, 26 dias de fato é uma vitória, e é um mecanismo aí, é a tecnologia, é o avanço da tecnologia contribuindo para a melhora na prestação de serviço. A gente fica bem feliz e parabeniza essa iniciativa, e a gente espera que, em relação aos demais benefícios, essa melhora também ocorra no atendimento, na presteza, na agilidade, e que não só os auxílios doença sejam concedidos com mais rapidez, mas também as aposentadorias. Não é, doutor Oséias? O que o senhor pensa a respeito disso? Com certeza, Vanessa. Aliás, estava mostrando uma extrema injustiça e um absurdo você ter toda aquela dificuldade para você, na fase de uma doença, o seguro social não cobrir aquilo, ou ficar numa fila interminável e numa situação realmente difícil. Ou então naquela situação em que do limbo, em que o empregador não reconhece o estado de saúde dele para reintegrar o trabalho, e o INPS diz que ele está apto para isso, né? Então, já vem em boa hora o aproveitamento dessa tecnologia para poder, usando bem esse sistema dessas novas tecnologias, fazer com que faça justiça e dê uma certa celeridade no atendimento dessas pessoas, para não ficar totalmente ao desamparo. Eu tenho toda a minha aprovação, e acho que já veio tarde, já devia ter repensado e cuidado isso há mais tempo, porque era injusta a situação anterior em que estava ocorrendo quanto ao auxílio-doença. Doutora Vanessa, lembrando que história também é essa uma do informação trabalhador importante, que estava vestindo cueca quando limpava poço de rejeito, e a empresa agora vai ter que indenizar esse trabalhador, hein? Como é que foi esse caso aí, doutora Vanessa? Eu já vou só fazer um complementozinho, Pedro, já vou contar esse caso. Em relação ainda ao Ateste-Med, eu queria só lembrar que para aquelas pessoas que já têm uma perícia
presencial agendada, uma data muito distante, quiserem trocar o tipo de procedimento, que isso é permitido, tá? O sistema permite, através do telefone do 135, você ligar e substituir a sua perícia agendada presencial pela forma de envio digital da documentação. Pois é, Pedro, essa decisão trabalhista, né, esse fato que foi narrado aí numa ação trabalhista acabou trazendo uma obrigatoriedade de indenizar. Se trata de uma empresa de prestação de serviços, de fossa, de limpeza de fossa, de esgoto, que obrigava os trabalhadores a retirarem o uniforme e fazerem esse serviço de cueca, né, constrangendo os trabalhadores numa situação completamente inusitada. E o que é pior, sem a devida proteção, né, porque se o trabalhador está de cueca, ele está ainda com a sua pele em contato direto com detritos, com substâncias maléficas à sua saúde. Então, ele não só não propicia uma proteção, um equipamento de proteção adequado, como ele constrange esse trabalhador a uma situação bastante absurda. Então, nesse caso, a Justiça do Trabalho foi muito bem e condenou a uma indenização por dano moral a esse trabalhador. E lembrando que esse trabalhador, e eu não sei se é o caso, né, mas ele poderia, inclusive, numa ação trabalhista, pleitear a obrigatoriedade do fornecimento do PPP, porque se ele trabalhava em contato com agentes nocivos à sua saúde, né, limpando, com limpeza de fossas e, enfim, em contato direto com esses agentes biológicos, ele tem direito a um documento chamado PPP, que é um documento que vai registrar o contato contínuo e habitual com um agente nocivo à sua saúde, vai lhe conferir no futuro uma aposentadoria diferenciada, que é o que a gente chama de aposentadoria especial. Então, a ação trabalhista, ela também tem a finalidade de obrigar, o que a gente chama de obrigação de fazer, o empregador a fornecer o documento, que na prática a gente vê que não acontece espontaneamente. Então, numa ação como essa, é possível até que o empregador pleiteie também a já entrega do documento próprio, adequado para a futura aposentadoria, para comprovar a atividade especial desse trabalhador. Gostaria de ouvir o que o doutor Oséias tem a comentar também a respeito dessa situação absurda, não é, doutor Oséias? Essa situação é vexatória, é descabida, desumana, é uma falta de noção desse empregador, que merecia e mereceu, e foi muito bem essa reprimenda que ele recebe dessa decisão judicial. Não tem nenhum cabimento que você submeta alguém ao trabalho, além da humilhação moral de você de cueca, com a sua pele exposta com agentes agressivos à saúde, com direito, quando é uma função que tem todo o direito a um sistema de proteção, de roupas adequadas e proteção adequada para exercer sua atividade, que se faça o que está fazendo. Além de tudo, humilhar, quer dizer, é uma conduta gravíssima, que chega às raias do absurdo, né? Chega a parecer equiparada àquela questão da condição análoga à escravidão, de tão absurda que é a situação. Então, realmente, a Justiça foi atenta, merece todos os encômios e todos os elogios pela acertada decisão, que traz um mínimo de dignidade humana para esses trabalhadores. É o fim do mundo você ter conduta dessa por parte do empregador. Esse empregador não tem noção das coisas, é um absurdo. Realmente, essa decisão merece todo o respeito e toda a festividade de nossa parte, doutora Vanessa. É isso mesmo. A gente podia falar um pouquinho agora, Pedro, a respeito de uma pergunta que eu acho muito interessante, que é sobre os músicos, sobre a atividade de músico. Viu, doutor Oséias? A pergunta é se um músico independente tem direito a benefícios pagos pelo INSS. Olha que interessante, a gente sabe que hoje, né, os músicos estão aí, é uma atividade importantíssima, a cultura precisa ser prestigiada, e essas pessoas que vivem da música precisam também ter direito à proteção social. Um músico independente, ou seja, aquele músico que não trabalha com carteira assinada, que não tem registro na carteira de trabalho, ele tem diversas formas de se vincular ao regime de previdência social
contribuir e ter a proteção social com os benefícios por incapacidade, aposentadoria. Então, o que a gente pode trazer aqui de informação para o músico que também serviria para outras atividades, né? Olha, o músico ele pode verificar na lista de atividades do MEI, que é o microempreendedor individual, ele pode se inscrever como MEI e se ele tiver um faturamento de até 81 mil reais por ano. Se ele não for sócio de nenhuma outra empresa e tiver no máximo um funcionário, ele pode se inscrever como MEI e recolher apenas 5% do salário mínimo, que é o regime previdenciário diferenciado, tá? A única coisa é que ele vai poder se aposentar apenas com o valor de um salário mínimo e vai ter direito à aposentadoria por idade, não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, o músico que não se enquadra nos requisitos do MEI, ele também pode contribuir com uma alíquota de 20% desde o salário mínimo, que hoje está em 1.402, daria uma contribuição de 282,40 ou 20% do teto. Então, ele pode pagar do mínimo ao teto. O teto está hoje 7.786,02, a contribuição dele seria de 1.557,20. Isso para a pessoa que não se enquadra nos requisitos do MEI e que tenha desejo de se aposentar com valor maior do que o salário mínimo, né? Porque aí ele vai entrar no cálculo comum das aposentadorias. E ele pode também recolher, também num regime especial diferenciado, 11% do salário mínimo, que vai lhe conferir o direito a uma aposentadoria também por idade, com base no salário mínimo. E há também, nesse caso aqui, dos 11% do salário mínimo, se lá na frente ele quiser se aposentar com valor acima do mínimo, ele pode recolher a diferença, os 9%, e pleitear uma aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive acima do salário mínimo. Então, há muitas possibilidades hoje para o músico e para outras atividades para que o trabalhador se inscreva e consiga contribuir, ter uma futura aposentadoria, consiga proteger a sua família na hipótese de uma morte ou na hipótese de uma invalidez. Tem aí essa importante proteção social que, muitas vezes, a sua importância, a sua relevância só é percebida quando o risco protegido acontece, como uma invalidez, uma doença, uma morte. Então, é bastante importante a gente trazer esse tipo de informação. Pois é, Vanessa. Nesse caso dos músicos, me parece que a legislação, como você bem expôs, tem todo um mecanismo de proteção, né? Dá para fazer tudo isso. E, ademais, como esse pessoal tem realmente, às vezes, uma renda muito alta, porque eles recebem por cachês elevados, eles têm a outra possibilidade paralela também da previdência privada, para poder somar a sua seguridade social, não é? Então, acho que essa área não sofre tanta injustiça e todo o sistema de proteção social para eles, tanto da Previdência como da possibilidade de uma carteira privada para a renda futura, dá a eles a segurança necessária e a cobertura necessária para proteção próxima famílias. Eu vejo com muita naturalidade que todo o sistema está bem estruturado para essa proteção dessa classe de trabalhadores. Muito bem. É verdade, doutor Oséias. Doutora Vanessa e doutor Oséias, queria agradecer muito a presença dos dois aqui nesse bloco do Linha Direta com a Justiça dessa semana, tirando dúvida dos ouvintes, falando sobre assuntos do momento, trazendo informação, marca do programa que está no ar aqui na grade da Rádio Bandeirantes, justamente com esse propósito, né? Trazer, fomentar o debate sobre as questões ligadas ao direito. Doutor Oséias, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, hein? Um grande abraço para o senhor, até o próximo programa. Ok, Pedro, ok, doutora Vanessa, internautas e equipe técnica, é sempre um renovado prazer estar com vocês no programa. Muito obrigado e até o próximo. Nós que agradecemos. Doutora Vanessa Viduto, especialista nas questões do direito previdenciário. Doutora Vanessa, muito obrigado também pela presença aqui. Até o próximo programa. Eu que agradeço, Pedro. É sempre um prazer. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Valeu. Linha Direta com a Justiça volta daqui a pouquinho aqui na programação da Rádio Bandeirantes.